no Alesp Cidadania de hoje, vamos conhecer o trabalho realizado pelo Instituto Estrela do Amanhã, que presta assistência social a mais de 1.200 famílias na zona norte da capital paulista. Para essa conversa eu recebo, então, Valéria Aparecida Pereira, que é gerente-geral do Instituto Estrela do Amanhã. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Também temos aqui nos nossos estúdios o deputado Luiz Cláudio Marculino, do PT. Obrigada, deputado, pela presença. Eu que agradeço mais uma oportunidade de poder apresentar uma instituição séria aqui do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho bacana, e agradecer a Valéria por ter aceitado o nosso convite. Valéria, aproveitando então, conta pra gente o que faz então o Instituto e de que forma ele atende a mais de 1.200 famílias. O Instituto Estrela do Amanhã começou em 2010, né? O nosso presidente, hoje já falecido, ele se aposentou muito cedo, né? Questões de saúde e tal. E aí ele falou, olha, eu sou tão jovem, eu queria fazer alguma coisa para cuidar dessas pessoas vulneráveis, né? Uhum. E aí surgiu a ideia de se ter um serviço de acolhimento, né? O serviço de SAICA, né? O serviço de acolhimento. Na minha formação é em Direito, eu trabalhava num escritório de advocacia nessa época, e aí ele foi lá e conversou comigo, o que eu preciso, quais as documentações e tudo mais. Aí eu falei para ele, olha, traz aqui a sua diretoria que eu faço tudo para você, né? Não te cobro nada, mas eu não quero nem conhecer as crianças. Eu não quero conhecer porque eu sei que eu vou me apegar, né, e tal. E aí, enfim, arrumei toda a parte, né, de documentação para ele, ainda trabalhando no escritório. E aí chegou a primeira criança no Instituto e ele me ligou, olha, vem conhecer a primeira criança, eu nunca mais saí. Eu estou lá há 15 anos, né? Então, assim, começou assim, ele não tinha nenhuma parceria governamental, ele tinha alguns amigos que ajudavam e a gente cuidava das crianças. E foi assim que começou. Aí eu fui em busca de documentação, para que ele pudesse ter alguma parceria. Hoje a gente tem, né, a parceria com a Prefeitura de São Paulo. A gente é conveniado. Levaram-se 5 anos para a gente conseguir o primeiro convênio com a Prefeitura, porque é bem burocrático, né, e tudo mais. E hoje a gente atende 100 crianças em serviço de acolhimentos em 5 casas, na região norte, né, de Casa Verde até Perus. Então a gente tem 5 casas de acolhimentos e hoje a gente atende a 100 crianças. E o que é importante também, que esse trabalho que a Valéria vem desenvolvendo com toda a equipe, né, do Instituto, né, tem esse trabalho, né, com as crianças que são acolhidas, mas também tem um trabalho também voltado também com os pais, né, com os responsáveis e também com a comunidade. Tanto que quando nós conversamos lá no Instituto, mas como é que é essa relação? Que muitas vezes, né, a população tem um preconceito em relação, né, aos espaços, que essas casas de acolhimento, esses espaços de acolhimento. Né, e eles têm essa preocupação de ter o trabalho também com a comunidade, que é uma forma também de potencializar e de valorizar esse espaço do acolhimento. Então tem o atendimento, né, que é a questão do acolhimento, mas também tem essa preocupação e essa relação também, né, com a comunidade. Você podia falar um pouco mais sobre como é que é essa construção? Quando a gente, o primeiro, né, serviço, aí a gente estava alugando a casa, aí as pessoas começaram a gente ir lá, aí leva um monte de cama, mas o que vai ser aí, né? Aí perguntaram pra gente. E aí quando a gente foi falar que era um serviço de acolhimento, eles já pensaram em Fundação Casa. Aí já começaram a falar assim, não, a gente não quer esse negócio aqui não, porque tem rebelião. Era aí que a gente teve que fazer todo um trabalho. A gente chamou essas famílias, os vizinhos, né, para um café, para apresentar o trabalho, para explicar que não, que eram crianças vulneráveis, que as famílias estavam numa situação de vulnerabilidade e que a gente ia ficar com eles por um período, mas a ideia do acolhimento é que retorne para a família. Né? Acontece de não retornar porque a família não consegue se estruturar, mas todo o nosso trabalho é voltado para que essas crianças consigam voltar para suas famílias. Então a gente consegue junta essas famílias, faz o encontro de família, a gente leva psicólogo, leva médicos para ensinar a questão de prevenção, a gente tenta encaixar no mercado de trabalho, né? Tanto que eu falei para o deputado que esse trabalho de trança para a gente é um sonho. Né? Essa emenda que ele direcionou
para esse trabalho é um sonho, porque a gente, com as mães, a gente consegue colocar essas mães para trabalhar e ela pode levar o sustento para sua casa e não precisa sair, porque muitas vezes os acolhimentos acontecem exatamente por isso. A mãe sai para trabalhar, não tem com quem deixar a criança fica sozinha, aí tem uma denúncia, o Conselho Tutelar tem que ir lá tomar uma providência e aí a criança se machuca, acontece alguma coisa e acaba acolhendo para que a mãe possa se estruturar e ter uma rede de apoio para ajudar a cuidar. E muitas dessas mães, às vezes, não têm uma rede de apoio, né? Uma avó, uma tia que possa estar ajudando. Então, todo o trabalho que a gente faz é um vinculado com o outro, né? Então, vamos fazer o trabalho de trança, já pensando nas mães das crianças que estão acolhidas. E assim vai. Inclusive, uma das histórias que colocou, e assim, ó, é um fato verídico que aconteceu, que se a Valéria pudesse contar um pouco também, foi o caso de as crianças que estavam dentro de casa, né, e depois teve um incêndio, e nesse incêndio uma das crianças não conseguiu sair. Então, você podia contar um pouco para a gente, para mostrar um pouco do que às vezes, é as realidades do Era um grupo de irmãos, né, que ficavam sozinhos para a mãe poder trabalhar, e um dos menores, né, achou um fósforo e colocou fogo no colchão. Então, assim, uma casa de madeira, né, muito propícia ao incêndio, né? Sim. E nisso o fogo se alastrou e um das crianças, em vez de sair para fora, correu para debaixo de uma cama, né? E aí não teve tempo de sair, né, de ser socorrido e tal. E foi uma situação muito triste, porque a gente via que a mãe não era, né, negligente. Ela estava trabalhando. Então, a gente fez todo um trabalho com essa mãe, a gente ajudou bastante essa mãe a conseguir alguma coisa para que ela pudesse ter os filhos de volta. Hoje, os filhos estão com ela, graças a Deus, e ela está bem estruturada. Por isso que, para a gente, assim, ouvir aqui o Instituto, aqui no Leste Cidadania, é para diminuir um pouco esse preconceito que tem, às vezes, da sociedade, da população, né, com esses espaços de acolhimento. Porque, assim, tem um trabalho e quando uma criança vai para um espaço de acolhimento, é que, às vezes, a família está desestruturada, ou caso como esse que aconteceu, né, a mãe estava trabalhando, mas não tinha com quem deixar os filhos, um irmão cuidando do outro, então acaba acontecendo um acidente como esse, a mãe perde, o pai perde a guarda do filho por um período. Mas o trabalho que o Instituto faz é que essas crianças voltem para as suas famílias. Uma parte, muitas vezes, acabam sendo adotados, né? Que acaba não conseguindo retornar. Mas a grande maioria, a intenção é que, de fato, ela volte para os seus pais, volte, né, para o lar a qual ele tinha. Porque, então, a casa de acolhida acaba sendo um espaço transitório. E muitas vezes, como eu disse, o preconceito é muito grande. Então, acho que esse espaço hoje é para a gente também diminuir um pouco, né, esse preconceito que existe e mostrar que esse trabalho também, inclusive, tem com os pais, quando a gente trabalha a questão da qualificação profissional, né, da geração de renda, porque tem famílias que, de fato, têm dificuldade, né, financeiras de se manter e, com isso, acaba perdendo a guarda dos filhos. Então, o Instituto também tem essa preocupação. Como é que eu preparo, como é que eu qualifico, né, como é que eu crio condição que as pessoas vão para o mercado de trabalho para que possa ter os seus filhos de volta novamente no lar, né? E até eu queria que você, Valéria, contasse um pouco para a gente também sobre outras situações que levam esses pais a perderem por um tempo, né, ali a questão dos filhos, porque é o que o deputado falou, às vezes é um preconceito de, é porque os pais estão na drogadição. Existe o caso, sim. Porém, eles também são encaminhados para tratamento. Sim. Então, não é uma coisa só de, estamos tirando os filhos dessas pessoas. Não, vamos reestruturar essas famílias, sim. Não é isso? A gente sempre procura encaminhar, né, para os CAPs, né, orientar, olha, os seus filhos estão aqui, a gente está cuidando dele para você se estruturar, né? Então, assim, o problema do álcool e as drogas é um problema real, né, na sociedade. E a gente sempre busca trazer essas famílias para essa realidade, que aquilo não é bom para eles, né? Então, a gente encaminha para o médico, psicólogo, né? E às vezes eles têm bom emprego, perde o emprego por conta disso. Então, a gente explica que, essa situação é uma situação temporária, mas você pode reverter isso. Então, todo o trabalho é voltado para que essas crianças retornem para suas famílias. Aí acontece o caso da família não se estruturar,
né? Quando a questão da droga já está muito avançada, que eles não conseguem sair, né? E aí a criança eles acabam perdendo, mas aí é uma questão judicial, é a juíza, as técnicas da vara, que vai decidir se isso acontece ou não, não somos nós. Nós vamos lutar até o último momento para aquela família. Uhum. E, deputado, isso é muito importante, né? Trabalhar com a família, porque Sim. no primeiro momento, quando a criança ela é retirada, né, a criança ou adolescente retirada da família, é uma questão de segurança. Sim. Pode ser uma segurança alimentar, uma segurança física, enfim, questão de segurança, mas não significa que ela não deve voltar para a família dela, né? Às vezes é uma falta de emprego também, né? Aconteceu, sei lá, um momento daquela família de perder tudo. Sim. Mas as crianças ficam seguras até os pais se reerguerem. E é importante ajudar também esses pais, né, deputado? Então, e é importante que essa combinação, igual hoje, né, o Instituto, eles têm uma parceria hoje com o Poder Público Municipal, isso é importante, né, que é necessário que o Poder Público, né, olhe, né, para uma demanda que, eu falo, não é uma demanda comum. Quando você vai conversar nas regiões, o pessoal olha para a saúde, o pessoal olha para a educação, olha para a mobilidade, né, mas para a assistência social, né, esse olhar, são poucos os lugares ou poucos os municípios que têm um pouco essa preocupação. Né, e esse trabalho que o Instituto já vem fazendo há um bom tempo e ter essa parceria com o Poder Público Municipal, né, por quê? Porque tem uma qualidade na forma de tratar, né, na forma de agir. Né, você acolhe a criança ou adolescente, mas você trabalha também a família. Você trabalha o espaço que a criança ela possa voltar, né, para o seu lar. Então, para a gente, mesmo que como deputado estadual, a gente olha que mesmo no estado de São Paulo, né, teria que ter um pouco essa preocupação também, que alguns municípios têm, né, nesse caso o Instituto tem uma parceria, né, com a Prefeitura de São Paulo, mas mesmo a parceria que tem com a Prefeitura de São Paulo é insuficiente, né, para dar conta da demanda que eles têm, porque eles têm um atendimento e nem sempre, né, a parceria que se tem com a Prefeitura, né, cobre todos os projetos que eles têm. Então a Prefeitura ela cobre uma parte, né, da estrutura para o acolhimento, mas não garante que o Instituto possa fazer, né, o trabalho de qualificação profissional, né, de recolocação no mercado de trabalho. Então a parceria é para o acolhimento. Não é para discutir autonomia, inclusive, da família para que a criança possa voltar. Então, aí é onde que entra um pouco a parceria também, né, como deputado estadual, de tentar ajudar nessas construções para que eles possam desenvolver outros tipos de trabalho. Então, seria importante se a Valéria pudesse, inclusive, contar um pouco, Valéria, né, esses outros projetos que vocês acabam desenvolvendo nesse espaço da Zona Norte, até para quem está nos acompanhando entender a importância do trabalho que vocês desenvolvem. Então, a gente tem feito assim vários encontros de famílias, né? E aí a gente começou com esses projetos de empreendedorismo das mulheres, né? Empoderá-las e tal, exatamente para unir com esse projeto do serviço de acolhimento, né? A verba da prefeitura, ela é boa, mas assim, eu estava falando para o deputado, a verba veio, 80% da verba é para o RH. Porque a gente tem uma casa com 15 crianças, né? E eu preciso ter uma equipe que leve para a escola, porque eles têm uma vida normal, eles não são reclusos, né? Então, assim, eles vão para a escola, eles fazem curso, eles vão para natação, eles vão para futebol, porque a gente fica buscando parcerias, né? O convênio, às vezes, não dá, não é suficiente, mas a gente consegue alguns parceiros, né? Então, a gente precisa de ter toda uma equipe ali, né, remunerada, né, para que possa fazer esse trabalho. Então, a verba, quando ela vem, 80% é para o RH. Né? Quando você, né, quando cai a verba assim, eu falo, nossa, com dinheiro. Aí, quando eu vou pagando o povo, eu falo, oh, meu Deus, o dinheiro acabou. Então, é mais ou menos isso. Então, é muito importante, né, essas parcerias, que nem agora com o deputado, para que venham essas verbas, que a gente possa acrescentar o projeto, né, aumentar a qualidade do trabalho. Né, fazer esses outros projetos que a gente acha que é importante também, né? E que às vezes a gente barra, né, realmente no financeiro. Eu queria que você detalhasse até a questão do curso das tranças, né? Você citou, Sim. Mas até para a gente entender melhor que o deputado, por meio de emenda parlamentar, está enviando um valor para o Instituto para que as mulheres sejam profissionalizadas, né? Para fazerem tranças e ainda mais
hoje em dia, além de ser moda, também dentro desse ambiente, né, que nós temos, que o Instituto está ali, também é utilizado muito, né? Sim. Então, a gente já tem um projeto, né, que veio com uma emenda também, de uma deputada federal, só que ele é bem pequenininho. E a gente só consegue atender 20 mulheres, né? Então, ele está bem pequeno. Aí, com a proposta do deputado, eu falei, eu queria ampliar esse projeto, né? Então, hoje o projeto vai atender 80 mulheres da região, e é uma outra região desse outro projeto. Então, a gente vai ampliar, a gente vai atender 80 mulheres, a gente vai ensiná-las a fazer mesmo a trança, se profissionalizar. E com isso, e a gente pretende ensiná-la a abrir o MEI, né? A oferecer esse trabalho também como oficina, né? Porque tem muitos projetos abertos que precisam de oficineiro, então elas se qualificando ali, elas podem trabalhar também como oficineiras, né? Ensinando para outras pessoas. Então, assim, vai ser um meio delas terem uma renda, assim, maravilhosa, né? E as duas meninas que estão trabalhando com a gente lá, elas falam assim, olha, eu criei meus filhos dentro da minha casa. Então, isso para a gente é bem bacana, né? Então, é esse sonho que a gente quer levar. E não só o projeto de trança, a gente tem outros projetos, né? Depois o Gabriel vai falar, inscrito e esperando algum patrocínio, né? A gente pretende também ter um projeto para os homens, tipo maridos de aluguel. Então, assim, também a gente vai profissionalizar os maridos, né? Não só as mulheres, não são só elas que têm que prover, né? Então, assim, a gente pensa em fazer isso, ensinar. Porque eu sofro, eu não consigo mão de obra para trocar uma lâmpada, para fazer isso, porque aí tem 3 orçamentos, não sei o quê. Então, assim, eu sempre falo, eu prefiro, vou profissionalizar esses homens para depois eu poder contratá-los para trabalhar nas unidades. Então, assim, a gente tem todos esses sonhos a se realizar. Mas aí a gente fica barrado no financeiro mesmo. Quando a Valéria fala a questão de boa parte do recurso da prefeitura, né, acaba indo, né, para o RH, que é o custeio mesmo da equipe, hoje são quantas pessoas que hoje têm atuado? Hoje o Instituto tem 130 funcionários registrados. São 5 unidades, né? São 9. 9 unidades. Porque a gente tem, as 5 são só de acolhimento. Certo. Aí a gente tem uma que se chama CEDESP, que é onde também tem cursos profissionalizantes, que é na Brasilândia. Nós temos um no Jaraguá, que é só para os povos indígenas do Jaraguá, que nós atendemos 120 indígenas, e o nosso RH também é indígena, 80%. Só temos 2 que não são indígenas. Que ali no Jaraguá a gente atende 8 aldeias, né? São 8 aldeias no Jaraguá que eu não sabia que tinha. Aí quando eu fui implantar o projeto lá, que eu fui visitar as aldeias, né? E é um resgate da cultura, porque como eles estão dentro da cidade, né? Eles estavam perdendo um pouco da cultura, então se solicitou esse projeto ali, né? Para que pudesse fazer esse resgate da cultura, né? E também a questão de álcool e droga que estava se desenvolvendo dentro da aldeia. Então a gente faz todo esse trabalho ali com eles, é um trabalho bem bacana também. Então hoje a gente tem 9 unidades de atendimento. Como que é esse trabalho com os indígenas? O que vocês fazem com eles? Então, lá eles têm um trabalho de fortalecimento de vínculo, né? É um meio da gente poder trazê-los para próximo, né? Eles têm a cultura, então eles são assim, é difícil, então por isso que o RH é indígena, para poder falar com eles, porque alguns ainda falam em Guarani, então a gente também não entende, né? E aí lá eles fazem artesanatos, o próprio artesanato deles, eu até brincava, eu falava assim, gente, quando me ofereceram o trabalho, eu falei, como que eu vou ensiná-los a fazer o que eles sabem fazer? Mas exatamente por conta disso, é o resgate da cultura. Porque como eles estão dentro da cidade, né, de São Paulo, então, assim, estavam se perdendo a cultura deles. Então, era exatamente para ter esse resgate. Então, lá eles fazem o trabalho de artesanato, eles têm aula de artesanato, eles têm aula de natação. É uma chácara maravilhosa, vocês precisam conhecer, é muito lindo lá. Você precisa ir lá, né? E assim, é muito bonito, então eles fazem aula de natação. E aí, dentro disso, tem outras atividades que é proposta exatamente para esse resgate. Traz os anciões da aldeia, tem aula de dança também, a dança indígena, né?
Então, assim, aí vem os anciões para explicar a cultura, por que que eles estão ali. Então, a gente faz toda essa ponte com as lideranças. É bem bacana o trabalho, bem bacana mesmo. E é legal que, assim, no meu mandato passado, né, nós acompanhamos essas aldeias indígenas em 2 momentos. Uma foi quando ia ter a possibilidade de você ter uma privação ali do Pico do Jaraguá, né, no meu mandato de 11 a 14, a gente conseguiu barrar o processo, né, da venda do parque na época, junto com a organização dos indígenas. Só que eles já tinham saído do Pico do Jaraguá, já estavam nessa área ali no entorno. E tinha uma comunidade que é a Chica Luísa, que tem ali próximo do Pico do Jaraguá, que tem uma nascente. E essa nascente, ela chegava até a aldeia. Eu lembro que na época tinha uma proposta da prefeitura de tirar toda a comunidade. A gente fez uma intervenção na época, conseguiu canalizar, né, o espaço onde tinha essa nascente, que a água chegava até a aldeia, né, não precisou tirar todas as famílias, né, canalizou, né, para garantir a água limpa para o pessoal lá na ponta. E agora, né, com essa parceria que a Valéria está desenvolvendo, né, quando eu fui conversar com ela, falou, inclusive nós temos aqui um trabalho agora voltado para as aldeias indígenas, para o povo indígena aqui da região. E às vezes o pessoal fala, né, de comunidades indígenas, né, nós temos hoje em Parelheiros, né, tem algumas aldeias importantes, aí você tem lá em Itanhaém, mas nós estamos falando do trabalho que eles estão desenvolvendo ali, nós estamos falando no centro de São Paulo. Está ali próximo do Pico do Jaraguá, mas é um trabalho interessante também, que eles também estão desenvolvendo. Acho que hoje é o primeiro, né, que tem aqui. É o primeiro da pasta de São Paulo, né, também, né? Bacana. Então, assim, quando eles ofereceram, né, o trabalho, eu fiquei meio assim, falei, gente, eu tô acostumada com acolhimento. Mas a sua organização, ela faz essas coisas direitinho e tal. E aí a gente resolveu encarar esse projeto e tá indo bem, graças a Deus, né? É claro, sempre a mesma fala, né? Parece clichê. O financeiro barra, que nem eles queriam muito uma oficina de costura. A gente não conseguiu implantar a oficina de costura lá para eles, porque aí não era só comprar as máquinas, era muito além. Daí eu falei, olha, vamos esperar. A gente tem um espaço lá, como lá é muito grande, são 3 casas. Falei, deixa essa aqui, a gente vai pensar numa oficina de costura mais para frente. Mas eles têm ido, eles têm participado, e foi muito bacana que a gente conseguiu um imóvel bem em frente à aldeia. Porque se tivesse que eles se deslocar, ia ser mais complicado para eles, né? Sim. Então, foi muito engraçado, eu passei com meu esposo e vi uma placa de venda. Eu falei assim, eu vou tentar alugar. E o proprietário não queria alugar de jeito nenhum. Aí eu fui, conversei, expliquei para ele o projeto, fui, até que ele falou, tá bom, eu alugo para vocês, porque o projeto é bonito, eu tô vendo, eles são professores, né, aposentados, ele falou, tô vendo que o projeto é bonito, então eu vou alugar. Aí ele alugou pra gente e é bem bacana lá, bem bonito. Por isso que é importante, Priscila, nós estamos falando aqui de projetos importantes que nós temos na cidade de São Paulo, que nem sempre é conhecido pela população, né? Seja essa parte do acolhimento, né? Seja nessa parte também voltado, né, para a população indígena. Daí tem outros projetos que também o Instituto, né, trabalha, daqui a pouco, né, vamos trabalhar um pouco mais, apresentar um pouco mais esse projeto, mas sempre é importante o apoio, né? Nós estamos aqui como deputado estadual, com emenda parlamentar ajudando, mas é importante quem está nos acompanhando também, né, que possa conhecer, né, assim, a realidade do Instituto, ver o trabalho sério que eles desenvolvem, e sempre é importante o apoio também da sociedade civil. Que projetos como esse, quando a gente faz esse trabalho com as crianças que são acolhidas, né, faz esse trabalho com as famílias que também, né, a gente precisa que as crianças voltem para o lar. Nós estamos falando que são pessoas que, né, que podiam depois estar numa relação vulnerável com a sociedade e vai depois devolver por lar pessoas melhores preparadas. Então, por isso que é importante, né, o poder público, né, poder ajudar, né, a gente como parlamentar poder ajudar, mas é importante que a sociedade civil também possa ajudar também esse trabalho que a Valéria e toda a equipe vem desenvolvendo, né, no Instituto. A gente tem uma acolhida que foi acolhida da gente e hoje ela faz serviço social. E ela fala assim, tia, eu me espelho em você. Eu falei, mas eu não sou assistente social. Ela, mas eu me espelho em você assim mesmo. E ela, assim, ela é super grata, sabe? Então isso é recompensador, assim, quando eles vem e agradece por ter... A gente fez uma live
esses dias, no final do ano, e um menino que eu nem lembrava mais, ele, tia, você não lembra de mim? Daí eu falei, meu filho, 15 anos, a tia tá velha. E aí ele agradecendo na live, ele falou, olha, nossa, eu amo vocês e tal. Então, assim, é muito, muito bacana esse trabalho, é recompensador. E, deputado, até como parlamentar, aquele que pode, inclusive, né, enviar as emendas parlamentares, assim como o senhor faz com essa instituição, é importante que as instituições também, né, tenham um trabalho sério, assim como o Instituto, porque chamam a atenção, né? O deputado tem trazido aqui para a Rede Alesp, para o programa Alesp Cidadania, instituições que realmente têm o seu compromisso com a sociedade. E as instituições acabam sendo o braço do governo, não dá para atender todo mundo. E as instituições fazem um papel muito fundamental. Com certeza, né? Nem sempre o poder público consegue dar conta de todas as demandas. Então, né, institutos, entidades, né, que têm essa preocupação com atendimento de qualidade, né, e a gente sempre vê, né, todos esses institutos que são criados, né, tem a ver com a história de quem fundou, né, que as pessoas passou por alguma situação, né, muitas das quais eles, né, hoje executam e desenvolvem trabalho, e é um complemento. Eu acho que não dá poder público ficar de fora, né, ele tem que estar, né, porque eu falo mesmo no orçamento do Estado hoje, a pasta de assistência social é pequena. Aí você olha para o município, a pasta de assistência social é pequena. Aí você olha para o governo federal, a pasta de assistência social também é pequena. Então, nós precisamos, inclusive, né, numa construção, né, de médio prazo, garantir que nos orçamentos dos municípios, do Estado e do governo federal, se tenha um percentual maior voltado para a assistência social, porque hoje aqui tem esse trabalho voltado para o acolhimento, mas tem um trabalho também, né, com os pais ou com os responsáveis, que é a parte de qualificação profissional, de encaminhamento, várias outras. Tem alguns que nós trabalhamos com os idosos, depende da região que você atua. Então, você tem um espaço considerável para fazer o atendimento de assistência social, que nem sempre no orçamento está garantido. Então, quando a gente traz, né, uma proposta como essa, de mostrar que tem entidades, né, do terceiro setor que são sérias, comprometidas, que querem fazer um trabalho com a comunidade e que tem também essa parceria com o poder público, ela se consolida de forma mais rápida. Então, assim, o nosso papel é justamente levantar essas experiências positivas e que elas possam ser replicadas em outros municípios. E com certeza, Valéria, acho que depois que as pessoas começarem a ver esse programa, né, no estado de São Paulo como um todo, né, a experiência de vocês, né, com certeza vai estimular que outros municípios também desenvolvam o trabalho que vocês tocam hoje aqui na cidade de São Paulo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouco mais do Instituto Estrela do Amanhã. O deputado tem já uma agenda bem apertada, corrida, então ele deixa a gente agora no primeiro bloco. No segundo bloco nós temos mais uma pessoa, né, o que vai participar aqui com a gente para falar um pouquinho, né, o José Gabriel, que vai falar um pouquinho mais também dos trabalhos que são realizados aqui. Então, por enquanto, deputado, muito obrigado pela sua participação. A gente que agradece quem nos acompanha. É importante conhecer esse trabalho que está sendo desenvolvido e quem puder ajudar também é importante para que esse trabalho cresça cada vez mais. Obrigada. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada. Estamos de volta com a Alesp Cidadania, hoje conhecendo um pouco mais do trabalho do Instituto Estrela do Amanhã. Eu estou aqui com Valéria Aparecida Pereira, que é gerente-geral do Instituto Estrela do Amanhã, e agora recebo José Gabriel Alves Cirilo, que é gerente de captação do Instituto. José, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos continuar então a nossa conversa. No primeiro momento, primeiro bloco, nós tivemos aqui conosco o deputado Marculino, que falou um pouco do apoio também do Parlamento Paulista em relação ao Instituto. E, claro que do mandato dele, né? Emendas parlamentares que vão ser repassadas até para projetos. Um desses projetos é a capacitação das mulheres, né? Das mães ali para as tranças, né, Valéria? Isso. A gente está com esse projeto, né, de tranças, é um projeto novo, né, então como a gente já tinha um projeto pequeno, então com o Marculino a gente está ampliando esse projeto. Então a gente vai fazer no bairro de Perus,
né, que é onde a gente começou com o serviço de acolhimento. Então, a gente quer atender toda aquela comunidade de Perus, né, Gabriel? Fala pra gente também, Gabriel, quais são os projetos também que vocês até estão buscando patrocínio para colocar ali na comunidade aquilo que vocês identificam que as pessoas precisam, né? Exatamente. Hoje o Instituto atua em diversos bairros da zona norte da cidade. E a gente foi identificando que muitos fatores que levam a criança ou adolescente a ser retirado da sua família por N situações, também vai implicar na situação financeira que também está esse pai, está essa mãe. Então a gente está desenvolvendo, como a Valéria falou, o projeto Odara de tranças para ensinar essas mulheres a se profissionalizar, tranças tradicionais africanas. Então a gente está também fazendo esse aceno a essa tradição, a essa cultura que nos sustenta enquanto história mesmo, e também agora voltado para os pais, que também é uma busca que nós estamos de patrocínio, de apoio, para também levá-los para o mercado de trabalho numa outra perspectiva, com mais possibilidade de trabalho. Que seria essa formação daquele do Marido homem de aluguel. né? Do marido de aluguel. Então fazer tudo, né? Isso. Conseguir fazer tudo. Até essa questão das mulheres, quando se até fala dos bairros em que o projeto tem as suas unidades, muitas das mulheres são aquelas que são mãe solo, né? Ou que vivem ali, precisam cuidar dos filhos. Até no primeiro bloco a gente citou, né, um acidente que aconteceu com uma família ali. A mãe precisou sair para trabalhar, deixou os 4 filhos em casa e um deles acabou brincando ali com o fogo, incendiando a casa e faleceu. Então, não é uma situação que ela deixou, né? Não foi um desleixo dela, mas na verdade uma necessidade. A mulher, quando ela consegue, de repente, trabalhar em casa, né, casos como esse poderiam ter sido evitados, né? Sim. Exatamente. A negligência acontece também por essa defasagem dos processos sociais que estão inseridos hoje essa mulher na sua realidade. Hoje ela não tem essa rede de apoio. Hoje ela não tem essa possibilidade. Então, muitos dos casos que chegam até nós é por isso, porque a criança está sozinha em casa, mas ela também foi atrás de sustento. Ela também foi em busca da mudança da sua realidade. Então, hoje o desejo do Instituto Estrela é cada criança, adolescente que se aproxima de nós, seja qual for o motivo, ele vai estar inserido nesse processo que nós estamos dispostos a levar toda a sua família para esse crescimento. Toda a sua família, todas as suas áreas, para que ele possa mudar a sua realidade, né? Assim a gente entende que vai enfrentar a realidade do risco social que elas hoje se encontram dessa maneira, de forma mais consistente, mais abrangente. Por isso aí os nossos projetos estão atuando de acordo com cada unidade que hoje está disposto a vivenciar. E Valéria, conta um pouco das histórias que vocês já têm colhido, né, de atender esses pais também para terem os seus filhos de volta. É muito gratificante quando a gente chega aquela guia, chama guia de desacolhimento, né? Então, a criança vai ser desacolhida e vai voltar para sua família. A gente faz aquela festa, né? Toda vez a gente faz uma despedida para eles, porque eles acabam criando vínculo com a gente também, né? Então, para eles também é mais uma perda, né? Então, assim, eles são tirados da família. Quando eles chegam desestruturados, né? Porque foram tirados, seja a família mais humilde, mas é a família, né? O pai, a mãe, os irmãos, né? Então, assim, chega. Aí eles ficam com a gente por um período lá de um ano e pouco. Aí eles voltam para a família e já criaram também vínculo com a gente. Mas é bem bacana, a gente acompanha por 6 meses para ver como que tá, né? E, então, assim, é muito gratificante ver o rosto da mãe feliz porque o filho voltou para casa. Olha, eu estou fazendo... Aí, quando a gente chega, eles têm um medo, né, de tirar o filho de novo. Então, olha, eu estou fazendo isso aqui, ó. Olha, eu fiz hambúrguer para eles ontem. Então, assim, é bem bacana, sabe? É bem gratificante quando eles conseguem retornar e eles agradecem o acolhimento, o atendimento. Eles entendem que aquilo foi necessário para aquele período. É bem bacana. E a gente tem, né, bastante desacolhimentos para a família ultimamente. Você fala para a gente, José, dessa experiência também, né, de ter ali famílias que foram separadas por um tempo, né, mas essas mulheres e homens também se reerguerem, né, terem ali a sua dignidade de volta, conseguirem os seus empregos, né, vocês ajudam nessa ponte também?
Exatamente. Durante todo o processo que a criança ou adolescente está acolhido conosco, periodicamente os pais e os familiares também participam desse processo. Então há um processo de restauração de vínculos, de afetividade que depois é desenvolvido entre eles e também em parceria com os nossos profissionais. Então, esse processo ele é acompanhado por psicólogos, por pedagogos, né, pela parte jurídica. Então, o pai e a mãe também vai ser assistido pelo Instituto Estrela para que esse retorno para casa, como a Valéria falou, seja tão celebrado, seja da nossa parte, porque a ideia é que seja cada vez mais provisório, né, que ele passe menos tempo conosco, né, para que ele retorne à sua família de origem e assim possa dar continuidade à sua vida e aos planos que a família agora juntos podem desenvolver. Valéria, conta um pouco até detalhadamente o que o José falou, dessa resgate de vínculos, como que é feito? Assim, as crianças estão, então, ali nas unidades, os pais participam de que maneira? Então, a gente sempre procura fazer uma vez por mês o encontro de família. Esse encontro de família, eu falo sempre assim, que o alimento, ele traz as famílias, né? Então, assim, a gente faz um café da manhã especial, tipo de hotel, aí faz aquelas mesas, e ali eles se servem, então, isso faz todo um trabalho com a psicóloga para ter esse vínculo cada vez maior, porque é aquilo, às vezes o pai fica muito tempo fora, ele perde um pouco do vínculo com o filho. Então, a gente faz todo esse resgate, desde esse início até... não é só o financeiro, não é só o sustento, não é só a comida, né? Mas também esse vínculo. Teve uma adolescente que esteve com a gente há um tempo atrás, que ele nunca tinha dado um abraço no pai. E um desses encontros de família que a gente fez, que era um almoço, eles almoçaram, eles brincaram, e aí as psicólogas foram fazer umas atividades, né? E aí ele deu um abraço no pai. E aquilo foi tão emocionante porque ele chorou, porque ele nunca tinha abraçado o pai. Então, tem todo esse trabalho, sabe? Então, não é só a questão alimentar, não é só... Tem também essa questão do vínculo, do carinho, do afeto, que às vezes se perdem nas famílias, né? E muitos dos casos que chegam pra gente, às vezes isso acontece. Então, a gente também faz esse resgate desse vínculo, desse carinho, desse afeto que eles não tinham. É bem bacana. Imagino. Fala um pouquinho para a gente, José, dos projetos também com a população indígena. Existe uma vulnerabilidade lá dentro também, né? Quando a gente fala assim das aldeias, eu já visitei algumas, já gravei em algumas, e a gente percebe uma certa vulnerabilidade até por conta ou da falta de assistência, ou muitos não conseguem trabalhar fora ali do seu ambiente. Tem a questão do álcool, né, que a Valéria comentou também. Fala um pouco de como é esse trabalho. Acho que a palavra-chave para esse processo é dialogar. Dialogar com uma cultura tão tradicional e diferente da nossa, né? Dialogar com todas as vertentes que tem a cidade de São Paulo, então eles também enfrentam essas dificuldades por estarem em São Paulo. Então hoje, a unidade do CC Inter, que está em torno das aldeias indígenas do Jaraguá, chega para dar esse suporte, para ser esse ambiente seguro, para que a criança e o adolescente no contraturno da escola, ele possa ter um lugar onde ele possa fazer uma refeição direcionada, né, para o seu horário, para a sua idade, onde ele também possa fazer uma atividade voltada para a sua cultura, como nós falamos no bloco anterior, né? Então ele vai fazer danças tradicionais, ele vai fazer músicas tradicionais, ele vai desenvolver o seu próprio artesanato. Então hoje o Instituto fornece os insumos, ele produz o artesanato, ele pode vender o artesanato para devolver na sua casa com renda, e ele pode também desenvolver outras atividades, ele pode jogar futebol, o indígena idoso hoje pode fazer hidroginástica, então eles podem ter acesso a todo o equipamento que o Instituto hoje inserido na sua realidade, então próximo da sua realidade, ele pode ali também, auxiliado por nós, visar o mercado de trabalho, visar ainda o estudo, né? Eles têm essa grande defasagem escolar, então a gente chega como assistência social em todo esse círculo em torno deles para dialogar com essa cultura, né? Para dialogar com as necessidades que eles também nos levantam, que a gente foi descobrindo, né, ao longo de um ano. A gente acabou de completar um ano lá com esse projeto, também foi entendendo quais são as necessidades que eles têm e que a gente pode dar o respaldo segundo as nossas possibilidades, que às vezes são muito limitadas, mas que a gente vai desenvolvendo na medida que vão chegando, né? E quais são essas demandas que eles apresentaram para vocês?
as principais, né? Como você falou, hoje nós temos o álcool muito presente, né? Hoje nós temos essas crianças que têm essa defasagem do ensino. Então, hoje nós trouxemos para dentro da nossa unidade a unidade básica de saúde, enquanto estão reformando a escola e a creche. Então, ele pode, dentro da nossa unidade, desenvolver outras atividades que estariam ali inseridos, mas que, por um tempo, eles estão privados. Então, hoje a gente está abrindo esse espaço, né, para que eles possam desenvolver e não ficar desassistidos de nenhuma maneira. O resultado desse trabalho? Hoje a gente está comemorando um ano, né? Foi dia 1º de abril do ano passado que a gente implantou. Então, a gente está aí prestes a completar um ano. E tem sido gratificante, porque está tendo também o resgate do vínculo. Porque o que estava acontecendo? Os mais novos, eles estavam quebrando a cultura exatamente aí. Os mais novos não estavam mais ouvindo os mais velhos. E, né, dentro da cultura deles, os anciões, né, eles têm que ouvir, sentar na beira da fogueira. Então, a gente conseguiu, né, como é que fala? Revitalizar um espaço, onde a gente fez um espaço de fogueira, onde a gente traz os anciões para conversar com eles. Então, assim, eles têm gostado bastante. No começo, eles ficaram meio assim, porque era nós, né? O branco, né? Eles têm uma palavra, esqueci o nome que eles falam, esqueci agora, que estava em frente ao projeto, então eles ficaram meio assim preocupados, porque como que uma pessoa, né, que não é da aldeia vai fazer o projeto? Mas hoje eles têm essa aceitação muito boa com a gente lá, eles aceitam, tanto que o certo seria ter dado 30 dias de férias coletiva, né, em janeiro. A gente fez um acordo com o poder público para que a gente fizesse 15 em janeiro e 15 em julho, para que não ficasse 30 dias direto, né, consecutivos sem o projeto, porque eles já se habituaram a estar dentro do projeto. Então, está bem bacana, está bem gratificante mesmo. É legal. E tem essa questão também das parcerias é fundamental, né? Por exemplo, as emendas parlamentares. Fala um pouco disso. Exatamente. Nós temos esses grandes patrocínios, né, que vêm da emenda parlamentar, que vêm de uma grande empresa e que ela impulsiona os nossos projetos, elas dão um pontapé, que é o caso do projeto Odara, como a gente citou antes. Mas a movimentação em torno da comunidade, em torno da nossa unidade, faz muito sentido, traz muita vivência. Então, hoje, muitas das nossas unidades sobrevivem nesses aspectos de comunidades que nos apoiam, como comunidade de fé, de igreja, grupos de amigos que fazem academia juntos. Então, eles se juntam e levam um alimento, eles levam um sorvete numa tarde quente para as crianças, porque a gente está falando de criança e de adolescente, né? Além da gente levar tudo aquilo que é básico, existe uma infância que nós também queremos colaborar da melhor maneira, né? Existe uma adolescência que a gente quer contribuir da melhor maneira. Então, esses parceiros chegam agregando nesse processo que a criança e o adolescente que está acolhido conosco também tem essa necessidade. Então, hoje nós temos também esses parceiros que vêm nos apoiando dia a dia. O que vocês precisam hoje? Até para que outros projetos que estão ainda ou engavetados ou ali na manga já comecem a funcionar. Exatamente. Hoje nós temos necessidade de criar dentro das nossas unidades espaços com brinquedotecas, com livros, para poder auxiliar também o nosso funcionário que está no dia a dia, dar para ele outras possibilidades na sua programação. Como a Valéria falou, a criança vai à escola, mas depois ela precisa de um espaço para estudar, ela precisa de um tempo para brincar, ela precisa desenvolver as suas atividades escolares. Então, nós também temos essa necessidade de criar dentro das nossas unidades, que são casas. São casas comuns no bairro. Hoje você não vai encontrar uma placa escrita, né? Mas ela está ali inserida, a gente dialoga com a sua comunidade, mas também tem essa necessidade. E depois outros parceiros que vão nos conhecendo e que levam roupas, que levam brinquedos, que levam algum tipo de alimento para as crianças, como um agrado, como uma benfeitoria para apoiar também as nossas crianças, né? Quando a gente fala em valores, né, em espécie, em dinheiro, no caso, é porque assim, a verba pública, mesmo a emenda, ela vem marcada. Então, assim,
Se eu tenho uma verba de alimentação, eu tenho que gastar com alimentação. Se eu tenho uma verba... Então, às vezes, a gente precisa de algum patrocínio, alguma ajuda financeira, tipo, eu quero levar eles no Hop Hari, por exemplo. Então, às vezes, a verba não contempla isso, né? A gente que nem a chácara, onde hoje é o espaço do Inter, né? Que é onde é o espaço indígena, no final de semana ela é fechada, tem uma piscina maravilhosa. Então, às vezes, a gente quer levar todos eles lá para ficar na piscina, comer um churrasco, mas às vezes a verba não contempla. Então, quando a gente fala em valores, né, é exatamente para isso, porque essa não venha tão marcada e é que a gente possa direcionar ela para o bem-estar das crianças que não esteja dentro do projeto que está especificado, né? Então, é exatamente por isso que a gente criou o setor de captação, não tinha, né? Então, o presidente, ele achava assim, ele tinha uns dizeres, né, de pessoas, né, mais antigas, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, a gente não precisa ficar divulgando o trabalho. Só que chegou um momento que eu falei para ele assim, a gente precisa divulgar, as pessoas não conhecem a gente. A gente tem 9 unidades, a gente tem 130 funcionários, a gente atende quase 1.200 pessoas, né, direta e indiretamente, e ninguém sabe como que as pessoas vão ajudar a gente, como que a gente vai poder expandir isso. Então, a gente precisa ter essa captação. Aí foi quando a gente criou o setor de captação, que a gente não tinha. A gente não tinha Instagram. Ele era não era muito a favor dessas coisas, né? Então, hoje a gente tem Instagram, hoje a gente está em busca dessas parcerias, sim, em busca de valores para poder fazer o a mais, né? Porque o que a verba é aquilo ali. Ela vem engessada, a gente fala, né? É para aquilo e nada mais. Então, a gente precisa desses patrocínios para que a gente possa fazer coisas diferentes mesmo para eles. Até porque, né, assim como você mesma disse, é como se eles estivessem numa casa. Sim. É como não, né? Eles estão numa casa, numa família que naquele momento é um pouco diferente da estrutura que eles tinham, mas o funcionamento da instituição é uma casa mesmo, né? Sim. Um dia a dia de uma criança, de um adolescente, é isso? Exatamente. Correto. É tanto que no projeto a gente tem que equiparar como uma residência, não como um serviço de acolhimento. Porque quando a gente fala assim, acolhimento, a gente pensa, né, nos filmes, né? Naqueles filmes de orfanato, aquele monte de cama. Não, lá tem a sala de jantar, tem a cozinha. É claro que são 15 crianças, 20 funcionários dentro do equipamento. Então, algumas coisas, ela não fica como uma casa. Não dá para ele, 15 crianças, chegar toda hora, abrir a geladeira e pegar uma fruta. Então, tem que ter umas regras de convivência por ser uma casa coletiva. Mas é uma casa, né? Então, eles vão passear, eles vão na praça, eles vão tomar sorvete, né? Uma vez, uma adolescente falou assim, porque são 15 anos, são tantas histórias, né? Tia, meu sonho é ir na feira comer pastel. Aí eu falei, e agora? Como que eu vou prestar conta desse dinheiro para a prefeitura? Porque na feira eles não emitiam a nota fiscal, porque tudo tem que ser com nota fiscal e tal. E aí eu fiquei batalhando, aí fiz reunião, conversei com... Aí, enfim, eles conseguiram me liberar, pagando com o cartão, pegando aquele ticketzinho, para levá-los na feira comer pastel. E foi, assim, um dia maravilhoso, que eles passaram comendo pastel na feira. Então, são coisas pequenas. Aí, a gente sempre tem parceiros que mandam pizza pro serviço. Aí, um dia eu cheguei no serviço de manhã, ele falou assim, tia... Meu sonho é escutar o motoboy buzinar com as nossas pizzas na porta, sabe? São coisas assim que você fala assim, meu Deus, é tão, né, na casa da gente, com os filhos da gente, é uma coisa tão simples e para eles é sonho. Então, a gente fez de tudo, conseguimos uma pizzaria que emitia nota e o motoboy foi levar a pizza lá no serviço. Então, são coisas assim que marca muito a gente e aí a gente realiza sonhos. Então, assim, quando eles crescem, isso vai estar na memória deles, né? Sim. A minha primeira pizza entregue pelo motoboy buzinando na porta foi lá no serviço de acolhimento. Então, isso é bem bacana. E a gente pensa, às vezes, que é, né, algo tão surreal, mas dentro das famílias. E se essas crianças, elas foram retiradas ali do convívio familiar, muitas vezes não tinham nem o que comer, né? Sim, exatamente. Como que a maioria chega até vocês? Assustado. Às vezes sujo, né? Sem nenhuma roupa, eles é engraçado que eles chegam sem nenhuma roupa. Quando eles vão embora, eles vão com um monte de mala, né? Então, assim, eles chegam sem roupa nenhuma. A gente sai para comprar no outro dia, aquela correria, né? Roupas íntimas, né? Essas coisas. Então, é assim que eles chegam. E muito assustado, porque é tudo para eles novo, é uma casa nova com um monte de gente, né? Um monte de criança, adolescente.
Então, os primeiros dias é bem difícil. Quando eles são menorzinhos, é mais difícil. Quando são adolescentes, eles já têm uma consciência, e muitos já passaram em alguns outros serviços de acolhimento, já são adolescentes, né? Que são o caso dos moradores de ruas, né? Então, também tem os adolescentes sozinhos na cidade de São Paulo, morando nas ruas. Qual o período que a gente mais recebe eles? Na época do inverno. Que aí eles não conseguem ficar na rua e eles mesmos pedem ajuda. Né? Então, esses são mais difíceis, esses adolescentes, né? Então, eles são mais difíceis de ficar. Mas eles vêm, aí a gente dá roupa, dá sapato, dá alimentação por um período. Aí, quando eles vê que, aí eles vão embora de novo. Mas, e daí até tem algumas situações em que eles podem ficar só até uma idade, até né? aos 18. Aos 18. Então, até aos 18 eles ficam com a gente. Depois dos 18, a gente tem que prepará-los para o futuro, né? Então, a gente sempre está colocando em cursos profissionalizantes, aí já vai atrás do primeiro emprego, né? Que é o jovem aprendiz, né? Então, apareceu uma vaga de jovem aprendiz, a gente já tenta inseri-los. E aí a gente abre uma caderneta de poupança e eles guardam o dinheiro para quando eles tiverem 18 anos, eles puderem alugar a casa. Então, a gente dá esse ensinamento de como guardar, por que guardar, né? Eles não gastar tudo. Então, a gente faz. Mas, se a gente não consegue atingir esse nível, né, de compreensão deles, aí a gente encaminha para um outro serviço também da prefeitura, que se chama residência. Como é que é? Residência inclusiva, né? Isso. Residência inclusiva. Aí eles vão para lá e lá eles ficam até os 24 anos, né? E lá não é um serviço de acolhimento, lá porque eles já são de maiores, então eles têm que fazer a própria comida, é diferente o trabalho lá. Eu não conheço muito porque a gente não tem esse serviço. Mas aí eles ficam ali até os 24 anos. Aí depois dos 24 anos eles têm que decidir que já fez, o que eles vão fazer da vida deles, né? Sim. Mas a gente tem bastante caso de adolescentes que chegaram à maioridade, alugaram casa e estão bem, né? A gente faz chá de cozinha para as meninas, né? Para os meninos também, assim, de eles terem continuidade da vida deles. Sim. E aí, José, no caso das empresas até, como que as empresas podem fazer para entrar em contato com vocês para disponibilizarem vagas, treinamentos, receber, né, também esses adolescentes? Essa para nós é um grande sonho, uma grande realidade, né? Só nos encontrar nas redes sociais, Instituto Estrela do Amanhã, e ele vai ofertar de acordo com a possibilidade da sua empresa. Então, hoje nós temos algumas parcerias em busca do primeiro emprego, do jovem aprendiz, para orientar, né? Para ele poder entrar no mercado de trabalho, mas também de cursos profissionalizantes. Então, hoje a gente está na busca dessas empresas que ofertam bolsas e que a gente faz esse acompanhamento para que ao longo do processo, quando ele visando aí os 18 anos, ele possa sair do acolhimento institucional com uma profissão, com um emprego, né, se desenvolvendo na carreira. Então, essa empresa ela pode só se aproximar de nós e a gente já tem todo o programa para poder inserir esse adolescente no programa. No site, né? No nosso site, né? Hoje nós estamos com o nosso site no ar, então é só nos encontrar como institutoestreladoamanhã.org e a gente vai conseguir dar para ele todas as informações. É estreladoamanhã.org, né? Isso. E também deixar bem claro que não ao preconceito, né? Porque essas crianças, não é porque elas estão nessa situação de abrigamento, acolhimento, que elas não estão aptas, né, a ter uma vida feliz, normal, trabalhar, estudar, ter todos os direitos que qualquer criança e adolescente tem, que são garantidos pela ECA, por exemplo, né? Muito pelo contrário, né? Hoje o Instituto faz o trabalho de lançar essa semente, né? Essa criança está ali para amar, está ali para desenvolver, para crescer, né? Ela vem dessa situação vulnerável, mas ela não vai permanecer, né? Então, hoje, o acolhimento institucional tem essa função, como a gente falou, recriar esse ambiente familiar cheio de possibilidades, de sonhos, para que ela possa se desenvolver como pessoa, como sociedade mesmo, né? Bom, quero agradecer então a participação dos meus convidados aqui hoje. A gente conheceu um pouquinho mais do Instituto Estrela do Amanhã, o trabalho que é realizado e também as formas que você que está em casa aí pode ajudar, seja então como pessoa física, pessoa jurídica, dar um pouquinho, né, já ajuda bastante. Então, quero agradecer a Valéria Aparecida Pereira, que é gerente geral do Instituto. Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Falar do Instituto para mim é sempre muito bom. Obrigada. E também agradecer José Gabriel Alves Cirino, que é gerente de captação do Instituto. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite, a gente está super feliz. E sempre lembrar que doação é uma cultura, né? A gente pode inserir na nossa realidade a doação e apoiar projetos sociais que estão em torno de nós, né? Às vezes, perto de casa, tem alguém que dá para fazer essa doação. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.